Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 6 de setembro de 2016, véspera de feriado. Agora, pelo horário de Brasília, são 20 horas e 53 minutos. Entramos um pouquinho mais tarde para atualizar você sobre o primeiro dia de paralisação de greve dos bancários, essa greve que é nacional. E nesse programa de hoje, nós vamos fazer um resumo junto com o presidente do Sindicato dos Bancários, Eduardo Araújo, que já está nos esperando para falar com a gente sobre esse primeiro dia de paralisação nacional. Mas antes disso, nós vamos ver como foi a Assembleia do dia 5/9 e determinou a greve e a paralisação dos bancários. Então, em regime de votação, todos aqueles que concordam que não podemos aceitar nenhuma proposta final que venha com abono aumentar o crachá. Indicado no dia 1º de setembro, bancários reafirmam, é greve geral a partir de terça-feira, dia 6. A categoria exige salário digno e melhores condições de trabalho. E a decisão aqui da Assembleia foi de não aceitar abonos em troca de reajuste salarial ou reposição da inflação. Então isso é que nós vamos levar para o restante do país, que nenhum abono poderá substituir o nosso reajuste salarial. Então os banqueiros que tragam uma proposta decente para que a gente possa encerrar essa greve o mais rápido possível e possamos aí trazer a normalidade ao serviço para a população. Cada greve ela é única, por isso o nosso dever vamos lutar por aquilo que nos é de direito. Fazemos parte de uma categoria, de instituições que são ricas, que lucraram apesar da crise. E o lucro dela vem do nosso trabalho. E nós estamos na nossa database e é o momento que temos para reivindicar o que nos é de direito. A Assembleia aconteceu no dia 5 de setembro, no caso ontem. Hoje, dia 6, os bancários paralisaram então suas atividades. E para fazer um resumo de como foi o primeiro dia de greve, nós vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Bancários de Brasília, Eduardo Araújo. Boa noite. Boa noite, Davidson. Boa noite a todos. É uma satisfação falar com vocês, né, esclarecer os últimos acontecimentos. Então a primeira pergunta que eu faço para você, Araújo, é qual o balanço do primeiro dia de greve nacional dos bancários e bancárias? Olha, a gente, às 4h20 da tarde, a gente recebeu uma nova convocação do Comando Nacional para uma negociação com a FENABAN na sexta-feira, dia 9. Então esse primeiro dia de greve é um dia positivo e já mostrou seus resultados, reabrindo as negociações com a FENABAN. Tá certo, Araújo. A segunda pergunta que eu tenho para fazer para você é por que os trabalhadores decidiram, assim, cruzar os braços? Explica para a gente a que ponto chegou a situação da paralisação. Olha, isso é realmente um problema que não é bom para o conflito, né, do capital e trabalho, mas o que aconteceu? Nós fizemos todo um processo de encaminhamento da nossa pauta, de negociação, apresentamos, defendemos. Os bancos retornaram sobre a nossa pauta, dizendo que não tinha nada a apresentar. E sobre a questão financeira, apresentaram uma perda salarial de 3%, que representa muito dinheiro ao longo da nossa vida laboral. Então, isso foi uma afronta aos demais trabalhadores e a gente precisa dignidade e respeito, né? E sendo um setor tão lucrativo da sociedade e que tem condições de pagar o nosso salário, tendo os reajustes com base naquilo que a gente já perdeu e não a metade das nossas perdas salariais, por isso os bancários decidiram cruzar os braços e fazer a greve por tempo indeterminado a partir de hoje. Lembrando que você pode também participar desse programa enviando sua dúvida, seu questionamento pelo Linha Direta. Veja só. Para participar é muito fácil. Basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários.
Continuamos aqui com o presidente do Sindicato dos Bancários, Eduardo Araújo, para responder, tirar as dúvidas sobre como foi o primeiro dia de greve. E outra pergunta em questão, Araújo, é quais são as principais reivindicações dos bancários e bancárias? Olha, nós primeiramente discutimos a reposição da inflação mais um aumento real de 5%. Essa é a proposta base para todos os níveis salariais. Temos a reivindicação de aumento no piso salarial acima da inflação, para que seja o piso calculado a partir das contas do Diese, que daria R$ 3.900, né, para o piso da categoria, e maior participação nos resultados, tendo em vista que vários bancos têm algumas manobras que acabam disfarçando a distribuição da PLR. Do ponto de vista de emprego, né, que é uma das linhas que a gente trabalha, é de manutenção do emprego com o fim das demissões e a contratação, seja nos bancos pelo concurso ou por outros meios, para que a gente consiga ter um atendimento de qualidade para a população sem adoecer o trabalhador. E, por último, nas condições de trabalho, é a gente ampliar o combate à assédio moral a partir da redução dessas metas que são impostas aos trabalhadores e dentro de um planejamento que a gente possa ter democraticamente a participação dessas pessoas na formulação dessas metas. Porque a meta induz ao assédio moral em função de colocar metas inatingíveis. E muitas vezes pode trazer também o adoecimento psíquico por conta da pressão que é colocada diariamente nesses trabalhadores do sistema. Tá certo. Acabou de chegar uma pergunta aqui para a gente pelo Linha Direta, Araújo. É do Edmilson Marques. Como foi a adesão de greve neste primeiro dia? Olha, o primeiro dia foi satisfatório dentro das nossas perspectivas, tendo visto que historicamente a gente sempre amplia a greve todos os dias que tem uma greve. Então, normalmente ela começa num ponto baixo e ela vai evoluindo. Hoje, nós, aqui em Brasília, a gente considera que teve 70% das dependências fechadas e, nacionalmente, a gente recebeu a notificação que tem mais de 7.000 postos de atendimento fechado. No ano passado, a gente, no 20º dia de greve, a gente chegou a mais de 20.000 postos de atendimento fechados, né? Então, ou seja, existe um grande espaço para a greve crescer, mas a gente espera que a negociação possa avançar e que a greve não precise ser longa, né? Porque há uma série de prejuízos, tanto para os trabalhadores quanto para a sociedade, manter as agências fechadas, e a culpa de tudo isso é dos banqueiros. Sim, tá certo. A próxima pergunta é da Suzana Maia. Teve alguma proposta decente do BRB? Olá, Suzana. O BRB, na negociação de ontem, apresentou uma evolução grande em relação à postura do ano passado, que só foi apresentar, que acompanharia a FENABAN 3 dias após encerrada a greve da categoria nacionalmente. Então, ontem, na mesa de negociação, o BRB reafirmou que vai seguir, afirmou, né, ontem, que vai seguir a mesma proposta da FENABAN, ou seja, então nós estamos num modelo de campanha e que, com essa adesão ao BRB, a campanha, ao mesmo indicador da FENABAN, isso vai resolver juntamente. Então, há uma mudança de postura na mesa de negociação do BRB, mas que só vai resolver inicialmente com a proposta da FENABAN e com o complemento da proposta do BRB, porque tem questões específicas que até agora não foram respondidas. Próxima dúvida, Araújo, é do Manuel Lindomar. Entendo que a greve dos bancários é contra os bancos e não contra os clientes, e principalmente os aposentados, que independentemente da greve são praticamente impedidos de adentrarem nas agências nos dias normais de funcionamento. O sindicato está disponibilizando companheiros para ajudarem os aposentados nos caixas eletrônicos? Sim, em várias dependências onde existe o fechamento do atendimento normal, existem pessoas para orientar o autoatendimento, né, porque isso continua. A gente identificou hoje numa agência que alguns aposentados tinham que trocar os cartões, a gente pediu para poder atender. Então, é uma parcela da população que precisa e a gente não pode
deixar de lado, né? Ao contrário do que os bancos querem, que é expulsar toda essa população que tem menos renda das agências e colocá-las fora, né? Inclusive do autoatendimento. É uma postura cotidiana, né? Como o próprio Manuel afirmou, mas que a gente tem consciência de que a gente não pode abandonar esses mais necessitados e que precisam daquele recurso ali para poder até se alimentar. Então, tem a sensibilidade e a gente procura dar esse apoio aí, na medida do possível, evidentemente. Chegou mais uma pergunta aqui, na verdade foi uma denúncia, entre aspas, do Marcos Souza. Sou do Santander, da agência da Asa Norte, e sofri assédio moral da gerência com ameaças e ofensas. Como proceder, já que tenho estabilidade? Olha, Marcos, você pode fazer uma abertura de uma ouvidoria pela Central de Atendimento do Sindicato, né, o 32629001. Você pode pedir também algum colega que vê uma assédio moral, não precisa ser necessariamente a vítima, né, para expor a data, o local e o horário em que ocorreu e os termos utilizados, para que a gente possa fazer uma denúncia na matriz do Santander, né, para que isso possa ser apurado. A gente também pode fazer a apuração aqui, mas existe um protocolo nacionalmente pela Confederação que a gente pode utilizar e conversar, inclusive, com os negociadores do banco para que esse tipo de postura não se repita. Então, liga no 32629001 na central, fala que quer abrir uma denúncia, expõe os fatos, as pessoas que estiveram presentes e possam dar algum testemunho daquilo. A gente mantém tudo isso sob sigilo para que a gente possa, ao final da apuração, buscar tanto a proteção do companheiro que faz a denúncia, quanto a devida punição. Evidentemente que tem determinadas situações, quando são mais institucionais, a gente identifica que é uma postura do modelo de gestão. E muitas vezes é autoritarismo, e aí sim tem as consequências devidas, né, para essas pessoas. 21h05, daqui a pouquinho vamos continuar falando sobre como foi o primeiro dia de greve, inclusive nós temos um vídeo para mostrar como foi um resumo do primeiro dia de greve. Daqui a pouquinho também continuaremos aqui com o presidente do Sindicato dos Bancários para falar sobre esse primeiro dia de greve e como andam as negociações com a FENABAN. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. O delegado sindical é o principal elo entre os bancários e o sindicato, fundamental para a organização e mobilização dos trabalhadores, na defesa e na garantia dos direitos da categoria. Com mandato de 1 ano, o delegado sindical deve ser atuante, mantendo contato permanente com a categoria. Você sabe o que faz um delegado sindical? Representa o sindicato junto aos bancários, organiza e mobiliza a categoria no local de trabalho, divulga decisões políticas e administrativas do sindicato, conscientiza e estimula os bancários sobre a importância da sindicalização, participa e auxilia na organização de eventos promovidos pelo sindicato, recebe críticas e sugestões dos bancários e as encaminha ao sindicato, zela pelo cumprimento das normas e deliberações do Estatuto e das Assembleias. Contribua com a organização e mobilização dos bancários de Brasília. Seja delegado sindical.
21h08, estamos de volta aqui ao vivo, entrando mais tarde, né, excepcionalmente nessa terça-feira, por conta do primeiro dia de greve, por conta também que amanhã é feriado, então o programa foi transferido para essa terça-feira e assim também fazemos um resumo de como foi o primeiro dia de paralisação da greve dos bancários, da paralisação dos bancários, que ocorre em nível nacional. E para isso, nós vamos ver agora um vídeo mostrando como foi esse balanço desse primeiro dia de greve. A TV Bancários acompanhou de perto como foi o primeiro dia de greve dos bancários aqui no DF. Confira como foi a cobertura. Os bancários de Brasília iniciaram hoje uma greve por tempo indeterminado em função da intransigência dos banqueiros. Apresentaram uma proposta de 6,5% com uma perda de salarial de 3% ao ano inicialmente, né? E colocando um famigerado abono para compensar essa inflação. O sistema financeiro nunca tem crise, é o único segmento desse país que não tem crise todos os anos. Só para você ter uma ideia, os 6 maiores bancos lucraram quase 30 bilhões de reais. Ou seja, esses 14,78 significa 5% de aumento real e o demais é a inflação do período. Temos certeza absoluta que é totalmente possível de ser cumprida. Portanto, só a luta nos garante. Houve uma participação muito intensa por parte dos bancários do BRB. O que nós temos tido de notícias e temos conversado com os bancários é de que o movimento está bastante forte, houve uma adesão bastante importante já no primeiro dia e muito por saber que nós somos uma categoria que está em greve e o índice e as conquistas que forem adquiridas têm que ser por esforço mútuo, por esforço de toda a categoria, de todos os bancários. Nós bancários estamos em greve hoje, o início da nossa database, tivemos algumas rodadas de negociações com a FEBRABAN, da qual resultou numa proposta rebaixada com abono salarial. Abono salarial já foi uma prática feita para os bancários na década de 90, em que achatou o salário dos bancários em mais de 70%. Hoje, estamos no primeiro dia de greve e achamos que no corredor tem surtido efeito, fechamos praticamente quase todas as agências do corredor. Então, a reivindicação também por mais contratação e que tenha uma condição melhor de trabalho, até porque essa BB digital que está sendo implementada agora, ela tem levado os trabalhadores a um nível de estresse muito grande. Com questão da greve, eu acho justo, né? Porque a reivindicação por questão de salário é sempre bem-vindo. Pode estar prejudicando um pouco a população, mas todo trabalhador tem seu direito de fazer greve, né? Sabemos que os banqueiros estão milionários, estão ricos, né? Tem condições literalmente de fazer o acordo coletivo de vocês, né? Então é justo. Para mim, eu defendo a greve sem problema nenhum. Sou a favor da greve. Tá aí o balanço, o resumo desse primeiro dia de greve, desse primeiro dia de paralisação, que, assim como pergunta aqui o José Geraldo, fazer esta proposta de redução de 4% dos nossos salários mostra falta de responsabilidade social e falta de coerência dos banqueiros com altos lucros que sempre tiveram. Até quando irá a paralisação, Araújo? Olha, Geraldo, né? Então concordo plenamente aí com as afirmativas do companheiro e que a gente vê um alto índice de rentabilidade, não é só lucratividade não, né? E que só com tarifas cobre toda a folha de pagamento dos bancos, ou seja, nenhum aumento de salários vai gerar um prejuízo para o sistema e nem uma fragilidade também. Então eles querem enriquecer ainda mais tirando do nosso salário, além de ter reduzido dependências e ter reduzido trabalhadores. Então a gente fica preocupado com a postura de um patrão que, com tantas condições, né, de manter a sua lucratividade, abusam dos trabalhadores. A nossa perspectiva é sempre de estar pronto para o maior tempo possível de greve, mas é evidente que quanto menor for esse tempo, melhor, e que não houvesse greve seria melhor. Mas vai depender da proposta que ia acontecer na mesa de negociação na sexta-feira. A gente pode chamar uma assembleia, a gente vai fazer uma avaliação nacionalmente de como a gente pode
conduzir isso, mas pode ter uma assembleia no sábado, domingo ou na segunda-feira, em qualquer horário. Então, tudo depende do que os banqueiros voltarem ou não voltarem a fazer na negociação de sexta-feira. Tá certo. Nós vimos ainda há pouco no vídeo José Garcia falando que o único segmento que não tem crise são os bancos, que eles sempre continuam lucrando. Então os bancos eles têm a possibilidade de atender essa reivindicação dos trabalhadores, esse reajuste, Araújo? Olha, tem ainda sobra, né? A gente identificou no balanço dos maiores bancos agora do primeiro semestre, comparativo com o primeiro semestre do ano passado, nós tivemos um reajuste nas nossas verbas no ano passado de 10%. E nós identificamos no balanço o impacto de 6,8% apenas, né, das despesas de pessoal em relação ao ano passado. Então, eles mesmo com o reajuste de 10%, os bancos ainda economizaram seja por demissão voluntária, por aposentadorias e não reposição dos trabalhadores, ou por outros, apenas por demissão mesmo, né, quando há maldade dos gestores desses bancos. Então, o impacto de um reajuste nosso não é necessariamente uma geração de despesa no mesmo índice, né, e isso não vai impactar de forma alguma os banqueiros. Então, é necessário qualquer proposta vir, no mínimo, repondo a inflação e atendendo às nossas reivindicações com relação às condições de trabalho, melhoria das condições de trabalho. Tá certo. A próxima pergunta que nos chegou aqui foi da Giovana Queiroz. Ela quer saber, a proposta dos bancos de reajuste de 6,5% na prática está anulando os ganhos conquistados pela categoria bancária nos anos de 2013 e 2014? Já anulou, né? Então, se não houver esse reajuste dos 3% aí, ele para um salário de R$ 2.700, impacta de renda líquida mínima redução de renda líquida de R$ 1.800, né? Para quem ganha até R$ 2.700 por mês. No ano seguinte, ele tem uma redução de em torno de 1.700. Então, isso ao longo do tempo corrói não só o salário, mas os cálculos de aposentadoria, contribuições para o plano de saúde, uma série de efeitos, né, que vem aí. E a gente sabe que quanto os trabalhadores são bem remunerados, eles dão resposta e as empresas têm melhores resultados. Além disso, você tem uma distribuição de renda que faz com que o comércio aqueça, que haja distribuição de renda em todas as camadas, e não apenas na concentração, que é o que os bancos fazem, né? Em toda a rentabilidade que eles têm, o lucro é acumulado para poucos, né? E não é distribuído necessariamente para poder retornar à sociedade. A próxima dúvida, Araújo, é do Marcelo Limo. Os direitos conquistados pelos bancários têm legitimidade em todo o país? Sim, graças à convenção coletiva, ele vale de norte a sul do país, né? Então, isso é o mínimo que qualquer banco ou empresa que faz atividade bancária deve pagar. Então, por isso a nossa unidade nacional, e não existe um sindicato que consiga ou que possa definir o que pode ser numa campanha salarial. Então, é o conjunto de todos os bancários do país que faz a nossa força e também pode ser a nossa fraqueza, desde que a gente não confie nos caminhos que a gente está tomando aí. Tá certo. Araújo, a gente sabe que informação confiável sobre a greve ou sobre qualquer assunto relacionado aos bancários é somente com o sindicato. Então, quais são as dicas, as orientações que o sindicato passa aos bancários nesse período de greve? Então, pessoal, principalmente quem adere à greve, tem que manter o celular desligado, guardar todas as mensagens que receber, para que a gente possa denunciar as atitudes antissindicais, seja dos gestores ou dos bancos, porque isso aí a gente pode levar para o Ministério Público e entrar com ação civil contra essas empresas ou contra esses gestores. Tomar cuidado com os comitês de esclarecimento, conhecidos como piquetes, né, para que não haja violência. Buscar orientar os clientes, né, normalmente eles estão um pouco mais exaltados, mas evitar qualquer conflito, né, e qualquer situação anormal,
avisar o sindicato, seja para solicitar material de greve, seja para solicitar apoio, ou seja para fazer uma denúncia sobre acontecimentos. Então, é importante uma linha de comunicação ágil aí para que a gente possa dar o retorno o mais rápido possível para os trabalhadores. Ainda agora você falou sobre os bancários, e agora como os clientes e usuários dos bancos devem proceder durante a paralisação, que orientação você daria? Olha, o mínimo de serviços está à disposição, seja nos caixas automáticos, seja na internet ou nos outros meios de atendimento, seriam os correspondentes bancários. Muito cuidado, porque não existe nenhuma segurança nesses ambientes, né? Então é precário o atendimento nesses pontos, então tomar cuidado, mas ainda há esse tipo de alternativa para que as pessoas não tenham nenhum prejuízo. O que a gente quer dar prejuízo é para os banqueiros, onde os grandes negócios não sejam efetuados. Tá certo, Araújo. Nós estamos quase chegando ao fim do nosso programa. Eu gostaria que nas suas considerações finais você falasse da importância desse movimento grevista nessa época econômica em que o país está enfrentando dificuldades, mas que para os banqueiros a gente não vê essa dificuldade. Eu gostaria também das suas expectativas com respeito aos resultados dessa greve, já que a gente está começando agora. Olha, o que os banqueiros fazem é se valer, inclusive, da taxa de juros alta nesse país, que é um remédio extremamente ineficaz para combater a inflação, mas que enche o bolso dos banqueiros. Então, eles, com as portas fechadas, eles continuam lucrando, desrespeitando toda a sociedade, não só os bancários. E é preciso ter consciência. Então, a greve também é um instrumento de conscientização e de mostrar à sociedade que existem determinadas empresas que não se preocupam com o desenvolvimento do país, né? E essa é a nossa missão enquanto a gente está de greve. Apesar de ter um emprego que a gente tira o sustento, os bancários não concordam totalmente com a gestão dessas empresas e com o modelo de atuação e de atendimento. E esse é o momento em que a gente consegue explicitar esse tipo de situação por falta de diálogo e de respeito por parte dos patrões. Tá certo. Eu gostaria agora que, se você tiver algum recado, algum informe para passar tanto para os bancários sindicalizados, tanto para os trabalhadores, para os usuários, que recado você deixaria já nesse início de paralisação? Olha, nós estamos dispostos a negociar, evidentemente que precisa da outra parte se movimentar. Temos uma assembleia na quinta-feira às 17 horas para poder fazer a organização das atividades de sexta. Na quinta-feira iniciaremos as paralisações a partir das 8 horas da manhã, com todos os nossos diretores, delegados sindicais, apoiadores e principalmente com a participação dos bancários, né? Se o bancário não paralisar, certamente o banqueiro vai saber e pode não ver propostas que sejam decentes, né? Então aumenta ainda mais o desrespeito. Tá certo. 21 horas e 21 minutos. Eduardo Araújo, eu gostaria de agradecer a sua participação no programa de hoje, fazendo esse resumo. Muito obrigado, nessa véspera de feriado, por parar e fazer esse resumo para a gente desse primeiro dia de paralisação nacional. Obrigado. Boa noite, Araújo. Eu agradeço aí, Dente. Desculpa aí, porque a gente acabou em reunião da diretoria atrasando um pouco o programa. Tá certo, mas foi até positivo que a gente fez um resumo no finalzinho do dia, já nessa véspera de feriado, para atualizar o pessoal, os bancários, os usuários, de como é que está a paralisação dos bancários nesse ano. Foi um prazer estar aqui com você até agora, até às 9h30 da noite. Um bom feriado para você, a gente se encontra no próximo programa. Tchau!